Você sabe como fazer para manter o seu filho longe das drogas? Oi, meu nome é Yesra, eu sou orientadora parental, consultora materno-infantil. Esse é o Manual da Infância, o seu guia completo para uma educação sem estresse e com muito afeto. Hoje eu vou compartilhar com você o que você pode fazer para manter o seu filho longe das drogas e mais próximo dos estudos, porque essa dica que eu vou te dar, ela é tão maravilhosa e tão incrível que ela serve nessas duas circunstâncias e diversas outras que eu ainda vou te ensinar nesse vídeo. Eu quero começar te contando uma história, bem rapidinho, só para você entender como isso funciona. Eu tenho um irmão de 11 anos de idade, que é filho da minha mãe com uma outra pessoa. O pai do meu irmão não é o meu pai. E quando a minha mãe engravidou do meu irmão, o pai dele fumava. Já fumava há bastante tempo, nos últimos 10, 20 anos ele era fumante já. E quando a minha mãe descobriu a gravidez do meu irmão, o pai dele decidiu parar de fumar. Ele já queria parar de fumar antes, mas acredito que você saiba que largar um vício, né, parar de fumar, é extremamente complicado, difícil, assim como dietas, e muitas vezes as pessoas começam e não conseguem terminar, não conseguem chegar no objetivo, mas dessa vez ele realmente tinha um objetivo muito grande. Ele queria parar de fumar, basicamente porque ele fazia questão de ver o filho dele crescer. Ele queria acompanhar o crescimento e desenvolvimento do meu irmão. E ele sabia que fumar não era uma coisa boa, que traz um monte de doenças, pode prejudicar a saúde. E ele não queria ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de câncer por conta disso no futuro. Então ele decidiu que ele realmente iria parar de fumar. A dor que ele sentiu quando ele imaginou que o cigarro poderia impedi-lo de acompanhar o desenvolvimento do meu irmão, né, de acompanhar o desenvolvimento do filho dele, foi tão grande que ele não teve muita dificuldade para parar de fumar. Ele fez o que precisava ser feito, foi um período de adaptação para ele, mas isso já tem 11 anos e ele até hoje não voltou a fumar. Ele realmente conseguiu parar. E por que eu tô te contando essa história? Porque o cigarro, assim como outras coisas, outras drogas, mais especificamente, causa vício. E esse vício gera no cérebro algum tipo de prazer. E é só porque gera no cérebro algum tipo de prazer que isso vicia. Só as coisas que geram prazer viciam. E o cigarro tem essa capacidade, né? Ele cria ali um vício químico, que a pessoa fica pegada naquilo e ela quer sempre mais e tem dificuldade depois de parar com aquela droga, com aquela coisa. No caso do pai do meu irmão, ele não teve tanta dificuldade assim quando ele decidiu verdadeiramente parar de fumar, porque a motivação por trás disso, que era ver o filho crescer, o filho se desenvolver, era muito maior do que o prazer que ele tinha com o cigarro. Na realidade, a dor que ele tinha de imaginar que ele não iria conseguir ver o filho crescer, que ele poderia ter algum problema sério de saúde por conta do cigarro, foi tão grande que não importava mais o prazer que aquele vício dava. Ele precisava urgentemente largar aquele vício, parar de fazer aquilo. E definitivamente ele parou. Por que eu tô te contando essa história? Porque absolutamente tudo o que nós fazemos na nossa vida é movido pelo conceito de dor e de prazer. Tudo mesmo o que nós fazemos ou o que nós deixamos de fazer é buscar o prazer ou para se afastar da dor. Então, quando você, por exemplo, quer dar um abraço numa pessoa que você gosta muito, você quer fazer isso porque isso te traz prazer de alguma forma. Quando você não coloca a sua mão numa panela quente, você não faz isso porque isso te traz dor de alguma forma. E eu nem falo só de dor física, existem dores psicológicas também. Por exemplo, o pai do meu irmão, só de imaginar que ele poderia não conseguir acompanhar o crescimento Por exemplo, o pai do meu irmão, só de imaginar que ele poderia não conseguir acompanhar o crescimento do filho dele, sentiu uma dor que foi psicológica. Aquela dor não era física, não era nem real naquele momento, aquilo não estava acontecendo ainda. Mas só de imaginar que aquilo poderia acontecer, a dor foi tão grande que ele quis se separar daquilo, ele quis se afastar da dor. E tudo que nós fazemos na nossa vida é buscando prazer ou se afastando da dor. Sendo que a energia que a gente gasta para se afastar da dor é muito maior do que a energia que a gente gasta para buscar o prazer. Outro exemplo simples para entender isso são dietas. O que acontece com as dietas? Quando uma pessoa quer fazer dieta, ou ela está buscando mais saúde, ou ela está buscando estética, né? Por uma questão estética. Não importa qual seja o motivo.
O obstáculo da dieta são os prazeres imediatos. Poder comer uma pizza, um chocolate, uma lasanha, alguma coisa do tipo. Esse prazer é imediato. Eu como e na hora eu fico feliz, na hora o meu cérebro produz hormônios de alegria e de felicidade, porque aquelas comidas são gostosas, são prazerosas, e isso acaba dificultando que eu chegue no meu objetivo. Ainda que chegar no meu objetivo de ter mais saúde ou ter uma estética mais bonita, mais agradável para o meu padrão de beleza, seja também uma fonte de prazer para mim, o caminho para chegar até lá é tão longo e no meio desse caminho tem tantos obstáculos, tem tantas coisas mais fáceis de se obter prazer do que simplesmente fazer um tempão de dieta, que fica difícil não ceder às tentações. Mas isso porque meu foco é buscar mais saúde ou buscar uma questão estética. Essas duas coisas aqui vão me trazer prazer. Eu estou querendo fazer uma dieta porque eu estou buscando o prazer. Então é mais difícil. Agora, se eu tentar fazer uma dieta porque eu estou tentando me afastar da dor, é mais fácil de seguir. Por exemplo, uma pessoa que está pré-diabética, que tá ali no limite para começar a querer ficar diabética. Se ela faz um exame e descobre que ela está pré-diabética e isso causa dor nela, a facilidade que ela vai ter de fazer uma dieta e parar de comer doce é muito maior do que a facilidade de quem simplesmente está tentando não ficar pré-diabético. Porque no primeiro caso, você está tentando não ficar pré-diabético, você está buscando o prazer de ser saudável. No segundo caso, você está se afastando da dor da doença. Parece a mesma coisa, mas não é. O pai do meu irmão poderia ter decidido parar de fumar 10 anos antes da minha mãe engravidar, simplesmente por saber que seria mais saudável, que seria melhor para a vida dele. Mas isso é muito mais difícil, porque ele estaria buscando o prazer. Tanto é que ele não fez, ele não conseguiu, continuou fumando. Ele só definitivamente conseguiu parar de fumar quando ele percebeu que continuar fumando traria dor a médio e longo prazo. Quando ele imaginou que, nossa, se eu continuar desse jeito e eu tiver alguma doença, algum problema no pulmão, etc., eu não vou conseguir ver o meu filho crescer. E isso dói em mim. Então a motivação para se afastar da dor é sempre muito maior do que a motivação para se aproximar do prazer. Entendeu o que eu quis dizer? E isso tudo eu tô te contando porque é assim que a gente mantém os filhos longe das drogas. O que acontece? Para a maior parte das pessoas, elas acham que o jeito certo de manter os filhos longe das drogas é simplesmente não falando sobre drogas. Eu conheço um monte de famílias, um monte de pessoas que escolhem não falar sobre drogas com os filhos. Às vezes a pessoa tá até assistindo alguma coisa na televisão, um jornal comenta alguma coisa, ela comenta com a pessoa que está do lado, ou ela pensa, nossa, droga é realmente uma coisa complicada, olha o que aconteceu, olha essa família que foi devastada porque um vício em droga acaba com uma família. E a gente sabe disso, todo mundo sabe disso. E as pessoas não falam sobre isso. Quantas pessoas você conhece que chegam e falam sobre a questão da droga? Como manter os filhos longe da droga, como resolver o problema das drogas? Poucas pessoas falam isso. A droga se tornou um tabu que as pessoas não falam. O jeito certo para a sociedade lidar com a droga é não falando sobre, é proibindo tudo, não pode falar, não pode tocar nesse assunto. Só que isso não funciona. Por que isso não funciona? Porque se você não fala para os seus filhos sobre drogas, se você não explica para o seu filho, se você não mostra verdadeiramente o que acontece com uma pessoa que usa droga, o seu filho não tem opinião formada sobre ela. E a partir do momento que o teu filho não tem opinião formada sobre drogas em casa, ele vai formar essa opinião na rua quando ele crescer, nas baladas, na casa dos amigos, com as namoradas, com os namorados, o que quer que seja. Se você não formou a opinião dele em casa, ele vai crescer, vai ter contato com isso, porque as drogas existem, sendo elas ilegais ou não, elas estão no mundo e a gente sabe que elas estão no mundo, mesmo que seja legal, e o seu filho em algum momento vai ter contato com isso, e se ele não assimilar a droga, a dor, antes de sair de casa, antes de ter contato com ela, no momento em que ele tiver contato, tiver oportunidade, aquilo para ele vai ser uma coisa neutra, ele não acha nem ruim nem bom, e aí se ele estiver num momento feliz, numa balada com os amigos, se ele estiver num momento alegre, ele vai assimilar a questão das drogas com felicidade, porque o jeito que ele conheceu e que ele experimentou as drogas foi num momento de felicidade. Então se aquilo foi bom para ele, automaticamente o cérebro dele assimila aquilo com prazer, e aí ele faz o quê? Ele
gosta da coisa. E é aí que começa o problema. Então, quando você escolhe que não vai tratar sobre drogas em casa, que você não vai falar sobre isso, você está escolhendo não passar para o seu filho uma informação que é fundamental para ele criar a relação dor e prazer que ele precisa criar com esse assunto, para que quando ele saia de casa, para que quando ele vá numa festa, na casa de alguém, numa balada, ele já tenha a opinião formada sobre aquilo, ele já saiba o que aquilo significa, tenha noção de consequências do que usar drogas pode significar, e aí ele consegue fazer as escolhas dele. Então, essa relação de dor e prazer, ela é essencial, ela é primordial para que o seu filho consiga escolher o que ele vai ou não fazer na vida dele, porque tudo que ele assimilar com dor, ele vai tentar se afastar, mas tudo que ele assimilar com prazer, ele vai tentar se aproximar. Então, se você não fizer rápido, imediatamente, enquanto o seu filho ainda é pequeno, enquanto isso ainda está no seu controle, que ele entenda que droga é uma coisa ruim, você está abrindo porta, você está deixando uma brecha enorme para que outra pessoa mais pra frente ensine para o seu filho que droga é uma coisa boa, porque isso ele aprende na rua, ele aprende com as amizades erradas, com as influências erradas do mundo. E obviamente você não quer isso, mas para isso não acontecer, você tem que se preparar para isso antes, você tem que ter agido antes, você tem que chegar primeiro. É esse o segredo. Eu vou te dar algumas ferramentas ao longo desse vídeo de como você vai fazer para criar essa relação de dor no cérebro do seu filho. Envolve muita conversa, mas também envolve outras coisas, e eu vou te explicar tintim por tintim de como isso funciona, mas primeiro eu quero que você entenda o conceito. Por que você precisa fazer isso? Você precisa fazer isso porque você quer que o seu filho entenda, que o seu filho assimile que droga é uma coisa ruim, para quando ele tiver a oportunidade mais pra frente, tiver num ambiente que você não controla, que você não tá junto, conseguir fazer as escolhas dele com base no que ele aprendeu sobre aquilo, com responsabilidade, com coerência, com noção de consequência, porque você ensinou pra ele antes, você explicou pra ele como funcionava antes daquele momento chegar, então ele já tem uma opinião formada sobre aquilo. Esse é o conceito, é por isso que é tão importante a gente decidir quais são as coisas que nós vamos ensinar para os nossos filhos que causam dor ou que causam prazer. É essencial isso para a vida, porque todas as nossas decisões, todas as decisões da nossa criança estarão pautadas no que elas acham que traz prazer e no que elas acham que gera dor. É essencial, é primordial. Todos os seres humanos funcionam dessa forma. Todo mundo toma todas as decisões com base nisso. Você não vai e põe a sua mão no fogo porque você sabe instintivamente que isso causa dor, e a gente sabe disso ao longo dos anos, né? Porque, enfim, a gente aprendeu conforme a humanidade foi se desenvolvendo que o fogo é quente, o fogo machuca, então a gente já sabe que não se põe a mão no fogo, mas a gente também sabe o oposto, que abraçar pessoas queridas trazem prazer. Então nós vamos aprendendo isso e passando isso para frente. Isso é tão relevante, é tão importante que molda as nossas vidas, que move as nossas decisões desde que a espécie humana existe aqui na Terra. Uma pesquisa realizada com macacos colocou um grupo de 5 macacos dentro de uma sala de um ambiente controlado, e aí tinha uma escada. No topo daquela escada tinha um cacho de banana, e toda vez que um macaco tentava subir na escada para pegar o cacho de banana, era jogado um balde de água fria nos macacos que estavam embaixo. Com o passar do tempo, os macacos começaram a brigar, começaram a bater mesmo em qualquer macaco que tentasse subir a escada. Então o macaquinho ia lá, tentava subir a escada, o restante do grupo ia lá, puxava ele de volta, brigava com ele, repreendia aquele macaco, não deixava ele subir a escada. Porque os macacos entenderam que toda vez que eles faziam aquela ação, a reação era que molhava todos os outros que estavam embaixo com água gelada. Isso é desconfortável, os macacos não queriam que isso acontecesse e começaram a impedir que os macacos subissem a escada. Quando os macacos entenderam isso, os pesquisadores foram lá e trocaram um por um dos 5 macacos até que o grupo fosse completamente renovado, que os 5 macacos que iniciaram o experimento já estavam fora da experiência e haviam 5 novos macacos lá dentro daquele ambiente controlado fazendo aquele teste. Eles tiraram os macacos um a um, e toda vez que chegava um macaco novo, a primeira coisa que o macaco novo fazia era tentar subir a escada para pegar a banana, e todo o resto do grupo ia lá, puxava de volta, brigava com ele, e o macaco não conseguia fazer. Quando 5 macacos foram trocados, quando aquele grupo foi por inteiro trocado, nenhum daqueles 5 novos macacos haviam tomado a água gelada nenhuma vez, porque nenhum daqueles 5 macacos deixava o outro subir a escada. Eles não sabiam exatamente o porquê que não podiam subir a escada, mas eles haviam aprendido e passado para
frente a noção de que se subisse a escada, alguma coisa ruim iria acontecer, que não era para fazer aquele movimento. Então, para evitar a dor da água fria, os macacos foram ensinando as suas próximas gerações, os outros macaquinhos que entravam no grupo, que entravam na pesquisa, que não era para subir a escada. Então, no final da pesquisa, os cientistas tinham 5 macacos que nunca tinham tomado banho de água fria, mas que todos eles sabiam que não podia pegar a banana no topo da escada. E eles, mesmo com a tentação, mesmo querendo pegar a banana no topo da escada, eles entendiam que de alguma forma aquilo não era para ser feito, que aquilo traria algum tipo de dor, e eles não cediam à tentação e eles não faziam. Essa é a importância da relação dor e prazer. Se nada acontecesse quando o macaco tentasse subir a escada para pegar a banana, todos os macacos iriam subir a escada para pegar a banana. Mas como aquilo tinha uma consequência ruim, que era a água gelada, os macacos aprenderam a não repetir aquele comportamento. E mais do que isso, passaram a noção de que aquele comportamento não deveria ser repetido para outros macacos que nem sabiam da história, nem sabiam o que estavam acontecendo. Entende como essa relação dor e prazer funciona não só em humanos, mas em outros bichinhos, em outras espécies? Isso é tão primitivo, isso é tão verdadeiro e fundamental para o desenvolvimento da espécie, que também funciona com macacos. Se eles tomam água gelada quando tentam pegar a banana, eles param de pegar a banana, porque aquilo causa dor, ainda que a banana cause prazer. A força que ele faz para se afastar da dor, como eu falei antes, é muito maior do que a força que ele faz para se aproximar do prazer. Então ele deixa a banana lá, não mexe, porque é melhor não mexer nela do que tomar água gelada. Entendeu? Eu acredito que todos os pais se preocupam com o futuro dos filhos. Se os filhos tomarão boas decisões, se serão boas pessoas, e as drogas, a relação que os filhos terão com as drogas é uma dessas preocupações. Acredito que todo mundo pense, todo mundo se preocupe. Como que será que vai ser a juventude do meu filho? Porque todo mundo passou pela juventude, a gente sabe como é, sabe como funciona e sabe que as amizades, as influências têm um grande peso, né, em cima da nossa personalidade, do que a gente faz ou deixa de fazer enquanto é muito novo. Então, isso é uma preocupação. E sendo essa uma preocupação importante, relevante, porque quando a gente fala de drogas, nós estamos falando de vidas, de famílias que podem ou não sofrerem graves consequências com isso, nós também estamos falando de medida de educação que é precoce, que a gente trabalha desde a infância. Não existe cedo demais para falar sobre isso. Não pode existir tabu a respeito desse assunto, porque nós precisamos preparar as nossas crianças para esse momento. Nós precisamos ensinar às nossas crianças aquilo que nós queremos que as nossas crianças aprendam. Parece óbvio, mas não é, porque, como eu falei antes, muita gente simplesmente escolhe não conversar sobre droga em casa. Droga é um tabu, não se fala disso aqui, não pode, não toca no assunto. E fazer esse tipo de escolha é tão nocivo, porque você abre brechas para que o seu filho assemelhe essa questão com outras coisas, com outros tipos de prazeres que estão errados e que depois que são assimilados é muito mais difícil de reverter. Então, você decidir que você vai educar o seu filho de maneira que ele entenda que as drogas fazem mal, que isso traz consequências graves e ensinar essas consequências para ele, você está cuidando, você está poupando o futuro do seu filho, da sua família, né, de modo geral, e passando para sua criança uma lição valiosíssima de noção de consequência, de tomada de decisões que ela vai usar para o resto da vida. Então isso aqui não é só uma ferramenta de educação, isso aqui é transformador. Principalmente porque você consegue aplicar com seu filho, com você mesmo, com seus funcionários. A relação dor e prazer funciona com qualquer pessoa a respeito de qualquer coisa. Hoje eu estou focando nessa questão das drogas porque eu quero ensinar direitinho como isso funciona dentro desse assunto, dentro desse aspecto. Mas você consegue levar o conceito dor e prazer para diversas outras coisas na sua vida, inclusive para outras coisas, outros assuntos que você quer ensinar para os seus filhos. A relação dor e prazer nada mais é do que um atalho no nosso cérebro para que a gente saiba o que a gente deve ou não deve fazer. Parar para pensar racionalmente em todas as coisas, todas as vezes, quais são todas as opções, quais são todas as consequências, é um processo lento, é um processo demorado que não dá para fazer com absolutamente tudo. A gente não tem tempo, por exemplo, de estar segurando uma panela quente que vai machucar nossa mão e parar para pensar, nossa, isso machuca, eu deveria fazer de outro jeito. Precisa ser mais rápido, precisa ser mais instintivo, senão você realmente se machuca. Se a sua resposta não for automática do solta isso porque a panela quente te causa dor,
rua, você vai realmente ter uma consequência ruim daquilo. Então, a tomada de decisão com base na dor e do prazer, ela é inconsciente, ela é automática, ela é feita pelo nosso cérebro inconsciente para agilizar coisas na nossa vida. Se você está tentando atravessar a rua e o carro vem na sua direção, ou você corre para frente, ou você volta, ou você para, mas alguma coisa você faz. Porque se você simplesmente parar para analisar, nossa, o carro está vindo na minha direção, será que vai me machucar? O carro já chegou, não dá tempo nem de você concluir esse raciocínio. Então você precisa agir rápido, você precisa agir por instinto. E o instinto é sempre guiado por dor e prazer. Se o carro bater em você, vai te machucar. Então o seu instinto diz ou volta ou corre, se livra desse problema, faça algo para não sentir essa dor. Esse conceito de dor e prazer tem uma relação muito íntima com a questão da noção de consequência. Eu abordei a questão da noção de consequência no vídeo do autocontrole. Se você ainda não assistiu esse vídeo, procura aqui no canal, porque é um vídeo bem completo que eu ensino, né, a importância do autocontrole, como desenvolver o autocontrole na sua criança e como ter ou não a habilidade do autocontrole vai influenciar no nível de felicidade que o seu filho vai ter no futuro. Eu explico isso bem direitinho lá no outro vídeo do autocontrole. Procura por ele aqui no canal. E uma coisa que eu abordo nesse vídeo também são as noções de consequência. Qual é a importância das crianças, dos adolescentes terem noção de consequência e como é que a gente ensina para as crianças e para os adolescentes como funcionam as noções de consequência. E essa noção de consequência tem absolutamente tudo a ver com o tema de hoje, com o vídeo de hoje, porque quando uma criança, um adolescente tem a noção de consequência, que nada mais é saber o que vai acontecer se eu decido a coisa Y ou a coisa X, muda completamente a decisão dele. Por exemplo, se você sabe que se você jogar um copo no chão ele quebra e pode machucar, cortar o seu pé, enfim, depois você tem que recolher, muda completamente a sua decisão de você vai jogar o copo ou não. Entende? Você sabe o que vai acontecer, então você consegue decidir se você vai lidar com aquilo ou não, se você quer tomar aquela atitude ou não. Eu também abordo essa questão no vídeo dos castigos, eu ensino qual é o melhor e mais eficiente tipo de castigo para você aplicar na educação do seu filho, ou por que os castigos tradicionais, deixar sem televisão, deixar sem videogame, não funcionam. Eu explico também isso no vídeo do castigo. E é mais ou menos o mesmo conceito. Quando a criança tem noção de consequência, ela sabe que se ela tomar essa decisão, tal coisa vai acontecer, ela pensa 2 vezes antes de tomar aquela decisão, porque ela sabe o que esperar daquilo. Então, se você quer manter o seu filho longe das drogas, ele tem que ter a noção de consequência do que as drogas causam. E se você não ensinar isso para ele, ele não vai aprender, obviamente, e vai para a vida, vai para o mundo sem saber como isso funciona e ser muito mais vulnerável, e é muito mais fácil de que ele acabe aceitando se envolver com coisas que ele não deveria, simplesmente porque ele não entende as consequências que aquilo traz. Então, é primordial, é essencial que você ensine a noção de consequência das coisas para o seu filho, para que ele tome boas decisões, inclusive a respeito de drogas, de bebidas e outras coisas mais. Eu quero aproveitar esse vídeo que eu tô abordando o assunto de drogas para falar sobre o assunto dos estudos. Por que isso? Porque recentemente, durante um atendimento de consultoria, uma mãe veio se queixar para mim que o filho dela não gosta de estudar. Não gosta, não estuda e tudo mais, que ele fica o dia inteiro jogando videogame e não quer fazer lição de casa, não quer fazer os trabalhos da escola. E aí eu perguntei para ela, ok, ele não gosta de estudar por qual motivo? Porque se a gente parar para pensar que as pessoas sempre tomam as atitudes dela baseadas em se afastar da dor e se aproximar do prazer, quando uma criança ou um adolescente não quer estudar por qualquer motivo que seja, significa que esse motivo está trazendo dor. A sua criança está assimilando dor com os estudos. Isso não é muito difícil de entender. As crianças vão para a escola e elas ficam de 6 a 8 horas sentadas numa sala de aula, na mesma posição, na mesma mesa, ouvindo alguém falar lá na frente sobre um assunto que não necessariamente é do interesse dela, precisando copiar a matéria no caderno durante o tempo que foi estipulado pelo professor, o assunto que foi estipulado pelo professor, e a criança é obrigada a tolerar, a suportar essa situação, ainda que ela não tenha interesse nenhum nisso. É claro que ela vai achar isso chato. Só se você parar para pensar na descrição de como isso funciona, você vai entender porque a criança acha isso chato. E a partir do momento que isso é chato, o cérebro dela assimila como dor. E o que a gente faz com a dor?
a gente se afasta. Então, quando a criança não gosta de estudar, é simplesmente porque ela está relacionando dor aos estudos. Se você grita, briga com seu filho para ele fazer a lição de casa, você gritando, brigando com seu filho, ele assimila como dor, e aí ele não quer fazer a lição de casa, e ele também não quer conversar com você, porque além de você estar assimilando dor com uma coisa, você também está assimilando dor com a relação de vocês. A aula na escola já é chata, a lição provavelmente já não interessa o seu filho, porque o assunto não deve ser do interesse dele, você ainda grita por cima. Entende quantos motivos ele tem para achar isso chato e para não querer fazer aquilo, sendo que o videogame faz o oposto, causa prazer e felicidade, e como ele tenta se afastar da dor e se aproximar do prazer, óbvio que ele não quer fazer lição de casa, que ele quer jogar videogame. Então essa relação também funciona para os estudos. Para que as nossas crianças estudem e gostem de estudar, a criança precisa assimilar estudo como uma fonte de prazer, porque estudar na prática é muito gostoso. Eu particularmente gosto. E por que eu gosto? Porque para mim estudar é uma fonte de prazer. Eu entendo isso como prazeroso. Ninguém briga comigo para que eu possa estudar, ninguém grita comigo. Os assuntos que eu estudo são aqueles que me interessam. Então, naturalmente, eu assimilo isso com prazer. E aí eu quero repetir mais vezes, como todas as outras coisas que eu gosto de fazer na minha vida. Eu quero continuar repetindo. Então, essa questão dos estudos também tem tudo a ver com a questão da droga. O mesmo mecanismo que você usa para manter os seus filhos longe das drogas, você vai usar para aproximar o seu filho dos estudos, para fazer com que ele goste de estudar. É o mesmo mecanismo, só que na direção inversa. Um é para sentir dor, o outro é para sentir prazer, mas você usa exatamente as mesmas estratégias, só que voltadas para uma direção diferente. Dentro da relação dor e prazer, existe uma outra questão chamada ganho secundário. O ganho secundário é aquela questão da dieta que eu comentei anteriormente. Fazer dieta vai te trazer o prazer a médio e longo prazo de ter uma saúde bacana, de ter um corpo bonito que atenda os padrões estéticos exigidos, e isso é prazeroso, isso é uma fonte bacana de prazer. Só que o obstáculo é o chocolate. E por que o chocolate é um obstáculo? Porque o chocolate é um prazer momentâneo, rápido, acessível, papum. Para você ter o prazer da dieta, de um corpo magérrimo, você precisa fazer meses de dieta, meses de restrição, meses de dor sem chocolate para você chegar nesse prazer. Sendo que para você ter o prazer do chocolate é tão simples, você põe na boca, problema resolvido. Ganho secundário é quando uma situação ruim tá te trazendo algum benefício bom, ainda que pequeno, a curto prazo. E porque esse benefício bom acontece a curto prazo, é muito mais difícil você conseguir sair dessa situação que te traz dor, porque a dor é médio e longo prazo, mas o prazer do ganho secundário é a curto prazo. E aí é muito mais difícil de quebrar esse ciclo. Esse é definitivamente o grande problema das dietas. Comer chocolate é prazeroso agora, fazer dieta é prazeroso só daqui a meses, só daqui a anos, enfim. Cada caso é um caso, mas demora para ser prazeroso, demora para isso ser legal, enquanto o chocolate é extremamente rápido. Quando você tem uma situação ruim da qual você está tentando sair, mas você tem um ganho secundário que é um obstáculo, você só consegue quebrar essa situação, você só consegue sair dessa situação se você tirar esse ganho secundário. E você só tira esse ganho secundário se você conseguir assimilar mais dor com ele do que prazer. Parece complicado, mas eu vou te explicar melhor. No exemplo que eu dei do pai do meu irmão que fumava. Fumar traz o ganho secundário, traz o ganho imediato, que é o vício no cigarro, que são as sensações que aquilo causa no cérebro. Enfim, tem todo um ganho social com aquilo, porque quando você fuma, você acaba se aproximando de outras pessoas que fumam. Enfim, existe um ganho naquilo. Existe o ganho secundário do cigarro, existe o ganho de manter o vício. Para ele quebrar esse ganho de manter o vício, ele precisou assimilar dor a esse ganho, que, como eu já falei outras vezes, foi a dor de talvez não ver o filho crescer. Quando a dor de manter aquele vício, aquele hábito é maior do que o ganho secundário que aquele hábito traz, você consegue mudar o comportamento. E só assim você consegue mudar o comportamento. Então, para você fazer uma dieta, você só consegue levar a dieta até o final por meses, anos, enfim, o tempo que for necessário, se você conseguir assimilar dor ao fato de não fazer aquela dieta. O que é que vai acontecer de ruim se você não fazer aquela dieta? Você vai ficar doente, hipertenso, diabético, enfim, obesidade também é uma doença. Quais são os problemas, as consequências ruins que você vai viver se você não conseguir levar aquela dieta adiante? E essas consequências ruins precisam te trazer mais dor do que o prazer imediato do chocolate
te traz? Precisa ser mais dor e menos prazer. O chocolate tá aqui de prazer, mas a dor, ó, de ter diabetes tá aqui em cima. E é aí que a coisa funciona. E só assim que a coisa funciona. Então, se você tem um ganho secundário no meio, isso é um obstáculo. É mais difícil de quebrar um hábito ou de gerar um hábito, porque o ganho secundário é realmente uma coisa da qual o nosso cérebro inconsciente se apega e dificulta a nossa vida quando nós estamos tentando fazer alguma transformação em alguma área da vida. Eu tô te explicando isso porque se você parar pra pensar que toda vez que o seu filho não faz a lição de casa, ele tem mais tempo pra jogar videogame, acaba que o videogame se torna um ganho secundário pra ele. Se ele não fizer esse trabalho imediatamente, ele consegue passar mais tempo naquele jogo. E o jogo é prazer, e aí você tem o ganho secundário daquilo. A boa e velha procrastinação. Procrastinação nada mais é do que você ter um ganho secundário rápido, prático e fácil de uma coisa que você quer fazer agora e procrastinar, né? Deixar para depois uma coisa mais trabalhosa, mais difícil que você precisa fazer. Então, a procrastinação também é um tipo de ganho secundário dentro de uma situação que você precisa fazer algo que você não gosta muito, que você não tá muito afim, porque de alguma forma aquilo te traz um tanto de dor. Pode não ser muito, mas traz um pouco, e aí dá preguiça, né? Acho que você entende o que eu tô querendo te dizer. E, dito tudo isso, agora que você sabe como dor e prazer funciona, que você entende de ganho secundário, que você entendeu como isso molda as nossas vidas, eu vou te ensinar a quebrar um ciclo de dor. Como assim quebrar um ciclo de dor? O teu filho não gosta de estudar, não estuda de jeito nenhum. Como que você faz para fazer a tua criança querer estudar, gostar de estudar? Para fazer isso, você vai precisar quebrar um ciclo de dor, porque ele está assimilando dor com estudos e você precisa mudar esse cenário na cabeça dele. Como que a gente muda esse cenário? Assimilando mais prazer com aquilo do que dor. Então, se você briga com o seu filho para estudar, para de brigar e passe a estudar com ele. Faça desse momento um momento legal, um momento prazeroso, um momento gostoso para vocês dois, um momento que ele consiga entender aquilo como prazeroso e não como mais dor, porque na medida em que ele for colocando mais prazer na questão dos estudos, mais fácil estudar se torna e ele vai querer cada vez mais aprender, cada vez mais estudar. Então, se o seu filho não gosta da escola em que ele tá, cogite trocá-lo de escola, se for possível, se for acessível para você. De repente é uma boa ideia trocar a criança de escola. Por quê? Porque trocando a criança de escola, você pode também tirar aquela dor que a criança assimila com a escola em que ela tá e passar para uma escola nova que você pode conseguir assimilar com prazer. Deixar a criança escolher a escola dela é tão bacana, e quando eu falo isso muita gente não entende, né? Nossa, como assim deixar a criança escolher a escola dela? Se você puder, faça uma lista de 4, 5 escolas, 2, 3 que sejam dentro do seu bairro, que sejam acessíveis para você, públicas ou particulares, depende da sua realidade. Leve o seu filho para conhecer essas escolas e pergunte para ele em qual escola você quer estudar. Não é qual escola você quer estudar do mundo, né? Essas 4, 5 que você selecionou. E aí você seleciona conforme proximidade, conforme o seu bolso pode pagar, conforme acessibilidade, enfim. Você seleciona conforme os seus padrões, conforme as suas exigências, e depois de selecionado, você deixa o seu filho escolher dentro daquelas escolas que você já tinha previamente visto e que você já sabe que estão acessíveis para você. Escolhi 3 escolas. Essas 3 escolas são legais, eu gostei, meu filho pode estudar em qualquer uma delas, para mim tá ok. Leve a criança para conhecer as 3 e pergunte para ela em qual escola ela quer estudar. Só do fato dela estar mudando de escola, tomando a decisão em que escola que ela quer estudar, conhecendo novas escolas, isso já vai gerar prazer. É muito mais fácil que a criança goste de estudar quando ela gosta da escola em que ela estuda. Para ela gostar da escola que ela estuda, é importante, é interessante que ela tenha tido a oportunidade de escolher aquele lugar. Eu escolhi estar aqui, eu estou aqui por escolha. E quando nós estamos em algum lugar ou alguma situação por escolha, a gente é mais feliz, a gente fica mais em paz com aquilo, e estar em paz com aquilo gera prazer. Então, se você puder, mude o seu filho de escola, caso ele não goste da escola atual. Eu não tenho como mudar de escola. Ok, essa é a sua realidade, não tem como, paciência, a gente usa de outros artifícios. Quais outros artifícios? Estudar junto com a criança, sem brigar, sendo gentil, sendo simpática, fazendo daquilo uma brincadeira. Fazer atividades lúdicas, mas que sejam educativas. Dá para aprender número brincando, dá para aprender cor brincando, dá para aprender forma brincando, dá para aprender a ler brincando. Tem um monte de material bacana por aí, um monte de brinquedo educativo, um monte de atividades baratas e fáceis de fazer, que a gente usa caixa de leite, rolo de papel higiênico, enfim, tem um monte por aí. Você pode procurar por essas atividades
atividades e fazer com o seu filho para que ele aprenda brincando. Porque brincar é uma forma de prazer para a criança. E se ela estiver aprendendo brincando, ela automaticamente tende a relacionar a prazer no aprender, porque é divertido, porque é lúdico, porque é bacana. Então, invista em atividades que eduque o seu filho, que ensine o seu filho, mas que ao mesmo tempo divirta o seu filho. Leve o seu filho na livraria. Um dos meus passeios favoritos da infância era passar a tarde na livraria do shopping com a minha mãe. Por que isso é legal? Porque na livraria costuma ter um cantinho para criança, que é um cantinho colorido, tem umas poltroninhas, tem até uns buracos redondos na parede, assim, que a criança entra e consegue ler os livrinhos. Você consegue ler um monte de historinha para o seu filho sem gastar dinheiro, porque entrar na livraria é de graça, e você consegue ler com ele lá, brincar com os livrinhos lá, não pode estragar, não pode riscar, mas vocês conseguem ler, brincar, enfim, aproveitar sem ter custos com isso. E aí, se o seu filho tiver um contato positivo com o livro, se ele gostar desse momento, se esse momento for prazeroso para ele, automaticamente ele vai entender que aquilo é bom e ele vai querer repetir. E se ele quiser repetir, se ele quiser cada vez ler mais livros, cada vez estudar mais coisas, você chega no seu objetivo, que é fazer com que o seu filho goste de estudar. Então essas são as dicas para quem tem aí uma criança ou um adolescente que está passando por um momento difícil na escola, não gosta de estudar, dá trabalho com isso. Faça atividades lúdicas, estude junto com seu filho, passe tardes e mais tardes na livraria, lendo livrinhos, fazendo atividades que sejam divertidas, mas que sejam educativas, porque aí você vai quebrar o ciclo ruim que o estudar causa no seu filho, aquela dor que o estudar está trazendo para o seu filho, e vai substituir por coisas boas, leves e alegres. E ele vai crescer sendo uma pessoa que gosta de ler, que gosta de estudar, que se diverte com isso, que vê prazer nessas atitudes. Expliquei como que a gente quebra uma relação de dor e dei os exemplos do estudo. Você consegue aplicar esse exemplo em outras coisas. O seu filho não gosta de comer. Tem criança que dá problema para comer. É a mesma lógica. Não gosta de comer porque está assimilando dor com a comida. Então você pode fazer receitas com o seu filho que eles se divirtam. Você pode fazer brincadeiras na cozinha para que o seu filho consiga se divertir. Leve ele no mercado para escolher frutas. Faça coisa ser lúdica, coisa ser divertida. Vale carinha na comida. Vale um monte de técnicas, um monte de habilidades para que a criança goste daquilo e se sinta bem com aquilo. Porque se ela não quer comer, se ela não gosta daquilo, é porque de algum jeito aquilo está trazendo dor para ela, e você consegue quebrar o padrão de dor trazendo mais prazer. Então eu dei o exemplo dos estudos, mas serve para outras coisas também. É só seguir a mesma lógica. Quais prazer você vai conseguir assimilar na cabeça do seu filho relacionado ao assunto que você precisa que ele goste, que você gostaria que ele gostasse. Aí você segue essa lógica para chegar no seu objetivo. Dito isso, eu quero ensinar o oposto. Como que a gente quebra uma relação de prazer? A criança tem prazer em fazer coisas que ela não deveria fazer. É a mesma lógica que eu expliquei do cigarro antes. Você só quebra uma relação de prazer se você conseguir assimilar mais dor com aquela atitude do que você tinha de prazer anteriormente. Para parar de fumar, o pai do meu irmão precisou passar pelo choque de realidade que talvez ele fosse morrer e não ver o filho crescer, e aí isso fez com que ele parasse. É claro que esse exemplo é muito drástico, a gente está falando de uma pessoa que achou verdadeiramente que poderia morrer, não precisa chegar nesse ponto, mas o fato é, para você quebrar uma relação que a criança, que o adolescente tem prazer com uma coisa que não é legal, você precisa fazer essa criança, esse adolescente assimilar mais dor. E você faz isso através da vivência. Se o seu filho vive aquilo e tem prazer com aquilo, você tem que mostrar para ele através da vivência como é que ele vai ter dor. Inclusive, voltando à questão das drogas, como é que a gente faz para que as drogas, na cabeça do nosso filho, sejam um parâmetro de dor, para que ele assimile dor a isso e não prazer? Simples. Você precisa, conversar com o seu filho sobre os malefícios da droga, conversar de verdade, não é fingir que o assunto não exista. Senta, conversa, mostra o que acontece. Se você puder, leve o seu filho em alguma clínica de reabilitação, algum lugar desses, porque se ele vê, se ele presenciar o que acontece de verdade com uma pessoa que se vicia em droga, é muito mais fácil dele assimilar dor com aquilo. Você não pode levar o seu filho em lugar nenhum. Procure por textos na internet, por reportagens na internet, por fotos na internet. O governo tinha, eu não sei dizer se tem ainda, mas ele tinha pelo menos um trabalho muito legal que chamava ProErd, em que eles iam nas escolas públicas e uma pessoa passava uma série de aulas, uma série de slides, enfim, mostravam para as crianças o que acontecia com as pessoas que viciavam em drogas, mostravam o tamanho do problema que isso era, as consequências que isso gerava, e aí tinham vídeos, tinha musiquinha, tinha bastante coisa legal, e era
um programa de conscientização que o governo criava para poder evitar que as crianças usassem drogas no futuro. E segue essa linha. Se você sabe do que eu tô falando, se você conhece o trabalho do Proerd, acho que você vai ter uma noção melhor do que eu tô querendo dizer aqui. Mas é isso, para manter o seu filho longe da droga, você precisa fazer com que ele entenda que aquilo é ruim. E ele vai entender isso se você mostrar. Então procura texto na internet, procura vídeo, procura foto, vai atrás de histórias de famílias que foram destruídas, devastadas por essa questão da droga. Mostra, tem um monte de vídeo no YouTube sobre isso. Procure informações sobre isso e mostre para o seu filho. Não é para procurar e morrer em você, é para mostrar para o seu filho, olha o que acontece, olha como funciona, olha o que aconteceu com o filho da fulana. E aí você vai construindo no seu filho uma teia, uma cadeia de pensamentos em que ele vai tomando noção de consequência, vai entendendo que aquilo é ruim, para que no futuro ele tome as decisões dele, para que no futuro, quando o amiguinho chegar para ele com droga, ele vai lembrar, poxa, a droga é uma coisa ruim, eu lembro daquele vídeo, daquele filme, daquela história que me contaram, eu não gosto, eu não acho isso legal, logo eu não quero fazer porque eu preciso me afastar dessa dor. Esse processo não é consciente do jeito que eu tô explicando aqui, mas ele acontece exatamente dessa forma, só que é imperceptível, né? A gente faz isso com o cérebro inconsciente, como eu já disse antes, mas é assim que é feito. Então eu espero ter esclarecido pra você como funciona a relação dor e prazer, ter te ensinado a lidar com isso, a moldar isso ao seu favor. Sempre que você quiser que o seu filho goste de alguma coisa, faça com que ele experimente coisas boas relacionadas àquilo. Estudem juntos, vão na livraria, façam ativamente coisas juntas. E as coisas ruins que você quer longe do seu filho, como por exemplo as drogas, leve ele numa clínica de reabilitação, conte histórias, mostre vídeos, procura na escola do seu filho se a escola não trabalha, não tem esse projeto do Proerd acontecendo, converse com outras mães, façam rodas de conversas, converse com seu filho em casa, mostre as consequências, faça o que tiver dentro do seu alcance para que o seu filho entenda que aquilo não é bom. Não finja que não está acontecendo, não finja que isso não é um assunto, não lide com isso como se fosse um tabu, eu nunca vou conversar sobre isso com meu filho porque essa é a pior decisão que você pode tomar. Se você não fizer isso, alguém vai fazer no seu lugar, e muito provavelmente que essa pessoa vai fazer no seu lugar é dizer pro seu filho que droga é legal, que droga é bom, que droga é isso, que droga é aquilo, e aí ele cai numa festa, tá todo mundo bêbado, tá todo mundo drogado, tá todo mundo feliz, e ele vai lá e usa porque ele olha em volta e fala, ok, isso daqui aparentemente é prazeroso, eu quero também, e vai atrás de um prazer que na realidade só traz consequências ruins, só traz coisas ruins mesmo, tanto para o seu filho quanto para a família, enfim, não é legal, não é bom, eu sei que você sabe disso, mas você precisa fazer com que o seu filho saiba também, e ele vai saber disso na prática, você levando ele em lugares, contando histórias, mostrando vídeos. Faça esse exercício e depois me conta qual foi o resultado. Deixa aqui embaixo o seu comentário se tiver alguma dúvida a respeito desse assunto. Um grande beijo e até mais.